Olá pessoal, hoje falaremos sobre um assunto que afeta muitos moradores de condomínios e um dia pode acontecer com você: os vazamentos. Você já se perguntou quem é o responsável por aquele vazamento que afeta o seu apartamento? É o condomínio ou o vizinho? Hoje vamos esclarecer essas dúvidas e te ajudar a entender melhor os seus direitos e deveres. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para apoiar o nosso canal. Então, vamos começar. Entender quem deve arcar com os custos e as responsabilidades de um vazamento pode evitar muitos problemas e dores de cabeça. Imagine que você acorda e percebe que há uma infiltração no teto da sua sacada ou do seu banheiro. Você verifica que a água está vindo do apartamento do vizinho de cima. Esse é um cenário muito comum em condomínios e pode causar bastante preocupação. Nos condomínios, temos duas áreas principais: as áreas comuns e as áreas privativas. As áreas comuns incluem corredores, elevadores, a fachada do prédio e as prumadas, que são as tubulações principais que servem vários apartamentos. As áreas privativas, por outro lado, são aquelas que pertencem exclusivamente a cada unidade, como o interior dos apartamentos. Identificar a origem do vazamento é essencial para determinar quem é o responsável pelo reparo. Pode ser um cano de prumada, que é de responsabilidade do condomínio, ou pode ser um problema interno no seu apartamento ou no do seu vizinho. E como fazer essa identificação? Muitas vezes é necessário chamar um profissional especializado, como um encanador ou engenheiro, para realizar uma inspeção técnica. Esse passo é fundamental para evitar confusões e resolver o problema de forma justa e eficiente. Entender a diferença entre as áreas comuns e privativas e saber como identificar a origem de um vazamento pode fazer toda a diferença na hora de resolver essas questões. Agora vamos falar sobre os desafios e problemas que os moradores enfrentam quando esse tipo de situação ocorre. Primeiro, os prejuízos financeiros. Um vazamento pode causar danos significativos à propriedade e à mobília. Imagine ter que substituir um piso de porcelanato, os móveis e até mesmo os eletrodomésticos danificados pela água. Esses reparos podem ser bastante caros, e principalmente se você não tem seguro. Além dos danos materiais, os vazamentos também trazem transtornos diários. A presença constante de água pode criar mofo e umidade, tornando o ambiente totalmente insalubre. Sem contar o barulho das obras de reparo e a necessidade de conviver com o incômodo de ter pessoas trabalhando dentro do seu imóvel. Determinar a responsabilidade pelo vazamento pode ser uma tarefa complexa. Às vezes, o problema pode estar na prumada, o que é de responsabilidade do condomínio, mas outras vezes pode ser no cano interno do apartamento do vizinho. Essa complexidade pode gerar conflitos e discussões tanto entre os moradores quanto com a administração do condomínio, no caso, o seu síndico. E por falar em conflitos, os vazamentos podem impactar diretamente a relação entre vizinhos. Quando não se sabe quem é o responsável, é comum surgir desentendimentos e até mesmo discussões acaloradas. Isso sem falar no relacionamento com a administração do condomínio, que muitas vezes acaba ficando no meio desse fogo cruzado. Essas situações podem se tornar verdadeiras armadilhas, dificultando a convivência harmoniosa no seu condomínio. Agora vamos falar sobre as implicações de não resolver um vazamento de forma adequada e no tempo hábil. As consequências podem ser mais sérias do que você imagina. Primeiro, a falta de resolução pode levar a conflitos e disputas judiciais entre os moradores e o condomínio. Quando não se consegue chegar a um acordo, muitos optam por levar a questão à justiça, o que pode ser um processo longo, caro e estressante para todos os envolvidos. Além disso, há os custos adicionais. Se o problema não for solucionado rapidamente, os danos podem se agravar, aumentando ainda mais os gastos com reparos. E não estou falando apenas de dinheiro. A perda de tempo também é significativa, já que os moradores terão que lidar com obras prolongadas e toda uma logística envolvida. Além disso, os riscos de agravar os danos são reais. A depender do local, um vazamento não tratado pode afetar a estrutura do prédio, causando filtrações maiores e até problemas elétricos, aumentando o perigo para todos os residentes. A umidade constante pode criar mofo, que além de ser desagradável, é prejudicial à saúde. Outro ponto importante é o impacto na valorização dos imóveis dentro do condomínio. Problemas recorrentes de vazamento e má gestão dessas situações podem desvalorizar as unidades,
afastando possíveis compradores ou locatários. A imagem do condomínio também pode ser prejudicada, fazendo com que ele seja visto como um lugar problemático para se viver. Portanto, é essencial que os vazamentos sejam tratados com seriedade e urgência. Agora que já conversamos sobre as implicações de não resolver um vazamento corretamente, vamos focar nas soluções e orientações práticas para evitar todos esses problemas. A primeira coisa que você deve fazer é consultar a convenção do condomínio e o regimento interno. Estes documentos são essenciais para entender as regras específicas sobre manutenção, responsabilidades e procedimentos a serem seguidos em casos de vazamentos. Em seguida, é importante contratar uma inspeção técnica para determinar a origem do vazamento. Contrate um profissional qualificado, como engenheiro ou encanador, para identificar se o problema vem de uma área comum ou de uma área privativa. Essa inspeção é fundamental para resolver a questão de forma justa e precisa e apurar os responsáveis. É importante entender que a responsabilidade pode variar. Se o vazamento tem origem em uma área comum, como uma aprumada, o condomínio é responsável pelos reparos. Já se o problema estiver dentro de uma unidade, o proprietário daquele apartamento deve arcar com os custos. A comunicação clara e direta com o síndico e os vizinhos é sempre essencial. Informe imediatamente o síndico sobre qualquer vazamento e mantenha um diálogo aberto com os vizinhos que possam estar envolvidos. Isso ajuda a resolver os problemas mais rapidamente e evita desentendimentos. Mas se mesmo após essas tentativas não houver acordo e solução, é recomendável que você arque com os custos do reparo para evitar que o problema se agrave, guardando todos os comprovantes e registros de gastos, pois você pode acionar a via judicial para posteriormente buscar o seu ressarcimento financeiro. A ação judicial é o último recurso, mas pode ser necessária para resolver a situação de maneira eficaz. Resolver essas questões rapidamente ajuda a manter a harmonia no condomínio e protege o valor do seu imóvel. E agora, pessoal, quero saber se vocês gostaram das dicas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor como lidar com vazamentos no condomínio e a saber quem é o responsável por cada situação. Aproveite para deixar o seu comentário aqui embaixo. Conte se você já passou por uma situação parecida ou se ficou com alguma dúvida. O seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema e, quem sabe, até encontrar uma solução juntos. E não se esqueça de dar aquele like no vídeo se você achou o conteúdo útil. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a continuar trazendo informações relevantes sobre finanças, imóveis e investimentos. Eu fico por aqui agradecendo a sua audiência. Até o próximo vídeo.